Boa noite a todos. Vamos finalizar a unidade B. Então, esse é o último assunto da unidade B. A gente começou com respiratório, cardíaco, abdômen e agora gênito urinário. Esse é um assunto um pouquinho menor do que os demais e assim mais fácil também de aprender. Vamos falar um pouquinho do sistema urinário alto. Então a gente vai começar, gente, mostrando quais são os principais sinais e sintomas que o paciente pode chegar no consultório se queixando. Então, alterações na micção, desde tá urinando muito, tá urinando pouco, tá urinando vermelho, até alterações no ritmo urinário. Então o paciente tá várias vezes indo ao banheiro, tá poucas vezes indo ao banheiro. Alterações na característica dessa urina, o cheiro diferente, a coloração diferente. Dor, normalmente dor ao urinar ou dor na região lombar, né? Inchaço, edema. O edema renal, lembrem, predomina na região periorbital, mas com o passar do tempo vai passando para outras partes do corpo, testículos, pernas, podendo até virar uma nasarca. E febre, que é um sintoma geral, mas que é um sintoma comum nas queixas urinárias, principalmente nos jovens. Então vejam, quando se fala em infecção, a infecção mais comum nos pacientes internados em hospital são as infecções do trato respiratório. A segunda infecção mais comum são as infecções do trato urinário, principalmente nos idosos. Idosos acamados têm muitos sintomas urinários. Só que o idoso tem uma coisa que difere ele dos jovens, que é o fato de que poucas vezes o idoso tem febre. O sintoma mais comum na infecção em um idoso é, às vezes, rebaixamento do nível de consciência. Então vamos falar um pouquinho desses sinais e sintomas. Vejam, o volume normal da urina num dia varia de 800 a 2.500 ml dia. A capacidade da bexiga é aí próximo de 400 ml. Então vejam, numa pessoa normal que esvazia 200 ml por cada ida ao banheiro, então uma pessoa normal tem uma frequência urinária entre 4 e 10 vezes durante o dia de ida ao banheiro, certo? Então, uma pessoa que está indo ao banheiro, ele vai 20 vezes, 30 vezes ao banheiro, ele tem alguma alteração nesse ritmo urinário. Quais são as alterações mais comuns, tanto no volume como no ritmo? Primeira, oligúria. Oligúria é a diminuição da quantidade de urina nas 24 horas. Então, a oligúria é quando o paciente urina menos de 800 ml. Então, menor do que 800 ml nas 24 horas, oligúria. Anúria é quando o paciente não urina nada nas 24 horas. Mas alguns livros já consideram anúria menos do que 100 ml. Então, quando o paciente tem menos do que 100 ml, ele realmente já está num volume muito pequeno e deve ser tratado como anúrico. Poliúria maior do que 2,5 ml dia. Então, a poliúria, vejam, é um sintoma muito comum nos pacientes diabéticos. Disúria. Disúria é a dor ao urinar. Urgência miccional é a necessidade de ir ao banheiro com urgência. Polaciúria
é o aumento não no volume urinário, mas das vezes que o paciente vai ao banheiro. Noctúria ou nictúria. Noctúria ou nictúria é quando aumenta o fluxo de urinas à noite. A pessoa que se levanta 6, 7, 8 vezes para ir ao banheiro à noite. Retenção urinária. Comum nos idosos do sexo masculino por causa da hipertrofia prostática benigna. Então, o paciente com a próstata hipertrofiada, ele tem retenção urinária. Ele tem muita dor na região pélvica. E isso, normalmente, ele tem a bexiga palpável, que é o bexigoma. Incontinência urinária. Incontinência urinária é o paciente que não controla a própria urina, incontinente. E piúria, que é a eliminação de pus junto da urina. Certo? Então, poliúria, comum nos pacientes diabéticos. Urgência e polaciúria, comum nos pacientes com infecções do trato urinário, né? Mas também podendo aparecer em alterações neurológicas e em condições fisiológicas, como o frio, a ansiedade. Disúria, dor ou ardor ou desconforto ao urinar. Então, quais são as causas mais comuns de disúria? Infecções do trato urinário, desde uma cistite, uma prostatite, uretrite, certo? Retenção ou incontinência urinária. Então, retenção urinária, incapacidade de esvaziar a bexiga. Incontinência, eliminação involuntária de urina. Ocorre bexigas neurogênicas, ocorre nas infecções e quando há esforço exagerado. Hematúria, sangue na urina. A hematúria pode ser macroscópica, quando ela é vista pelo médico, então o sangue está hematúrico, ele está vermelho. Mas ela também pode ser microscópica, quando ela é só vista no exame de sangue, ou no exame de urina, que aí vai ter sangue naquele exame. Então, causas de hematúrias, inúmeras causas, mas a gente tem que estar atento, principalmente para as doenças renais, como glomerulonefrite, como hipertensão com comprometimento renal, que é uma doença renal crônica hipertensiva, como necrose tubular aguda, as neoplasias. Então, normalmente, doenças que levam à agressão do rim podem causar hematúria. Sintomas que acompanham a hematúria, eles são importantes para a gente pesquisar. Então, ele começou com uma disúria associada a uma polaciúria, depois teve febre e, por último, apareceu hematúria. Então, essa é o padrão clássico de infecção urinária. Agora, o paciente começou a ter um edema periorbital importante, não teve febre, começou a ter edema nos membros inferiores. Quando a gente olha a pressão desse paciente, a pressão está alta e de repente o paciente começa a ter hematúria. Então, essa hematúria às vezes assintomática, apenas vista pelo paciente. E aí isso chama a atenção, porque essa hematúria não é clássica da infecção urinária. Aí a gente tem que pesquisar alguma lesão renal importante. E a dor da cólica renal ou a dor do bexigoma, da retenção urinária, que são as duas dores clássicas e que têm suas características clínicas. Então, a dor da cólica renal ela é causada pelo quê? Por uma obstrução do trato urinário alto.
Normalmente um cálculo que estava lá no rim, que migrou, que foi para o ureter e que o paciente não consegue expelir esse cálculo. E isso causa muita dor, né? Então, é uma dor de tão forte intensidade que normalmente o paciente diz que é 10 na escala analógica da dor. Quadrante inferior do abdômen, normalmente unilateral, lancinante, em cólica, porque ela é uma dor que dá e tem períodos de acalmia, né? Associado a vômitos, a náuseas, a mal-estar geral, sudorese, então é uma dor muito intensa. E o edema, que é outro sinal clínico muito importante nas doenças renais, às vezes, gente, é o primeiro sinal a aparecer. Se a gente for fazer uma história clínica nos pacientes renais crônicos que fazem diálise, provavelmente aí uma taxa entre 30% e 50% dos pacientes vão dizer que a única coisa que eles tiveram foi notaram que o roxo estava inchado, foram no hospital fizeram o exame e descobriram que ele tinha problema renal. Então, às vezes, essa é uma história muito pobre, mas essa é a história que o renal crônico vai trazer para vocês, certo? Então, a gente tem que lembrar no edema de que o edema cardíaco ele tem aquele aspecto gravitacional. O edema renal não, ele tem predomínio nas regiões que têm menor elasticidade, ou maior elasticidade do corpo.